seja bem-vindo a Provérbios para viver bem. Um tempo de meditação no livro de Provérbios para nós tirarmos dele a sabedoria prática que precisamos para o dia a dia. E obrigado por estar a acompanhar. Nós hoje estamos naquela parte do livro, a partir do capítulo 10, em que os provérbios são soltos, não há uma sequência necessariamente de um tema, e por isso nós estamos a trabalhar temas específicos e procurando ver provérbios ao longo de todo o livro que falam sobre o mesmo tema. Vamos pensar hoje um pouco a respeito do trabalho e a importância que a Bíblia dá e que o livro de provérbios dá ao trabalho e à diligência, portanto, ao investir na vida de trabalho. Este foco começa no capítulo 10 e nós temos alguns versículos no capítulo 10 que falam sobre isso. Por exemplo, a partir do verso 2, capítulo 10, verso 2 diz: os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez dos perversos. O que trabalha com a mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Depois, ao longo do livro, nós vamos encontrando muitas afirmações. Algumas delas são, por exemplo, 14, 23. Em todo o trabalho há proveito. Meras palavras, porém, levam à penúria. 12, 11. O que lavra a sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é falto de senso. 12, 24. A mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. 12, 27. O preguiçoso não assará sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. 13, 40. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. 21, 5. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. 22, 29. Vês um homem perito na sua obra? Perante reis será posto, não entre a plebe. 28, 19. O que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que se ajunta a vadios se fartará de pobreza. Ou seja, são muitos os versos, muitos os provérbios que falam a respeito do valor do trabalho. É importante nós percebermos que esta é a perspectiva judaica e depois, dentro daquilo que nós chamamos habitualmente a cultura judaica cristã, percebendo que o cristianismo nasce dentro do judaísmo, evidentemente com as suas diferenças, acaba por se separar, evidentemente que é uma religião completamente diferente, mas as bases estão lá no Antigo Testamento e no judaísmo. Então a cultura judaico-cristã, ao contrário da cultura grega, ao contrário de muitas culturas pagãs, tem uma postura e uma visão muito positiva do trabalho. Há muitas culturas que interpretam o trabalho como uma maldição. Ou seja, o homem portou-se mal e Deus ficou zangado e colocou a carga do trabalho sobre o homem. O texto bíblico em Gênesis nos mostra que Deus criou o homem para o trabalho e Deus lhe deu o trabalho antes do pecado. Sim, é verdade, o trabalho vai também ser amaldiçoado junto com todas as outras coisas e aspectos da vida humana. Mas isso vem depois da queda e realmente o trabalho passou a ser diferente. E todos nós o experimentamos hoje com as dificuldades que o trabalho pode trazer. Mas o trabalho visto pela perspectiva de Gênesis capítulo 1 é algo que foi criado por Deus, no sentido de um Deus que trabalha. Jesus Cristo mesmo aqui na Terra falou a respeito do Pai e disse: o meu Pai trabalha sempre. O Pai trabalha sempre, o Pai não precisa de descanso. E o sábado foi feito para o homem, também palavra de Jesus, porque Deus não precisava descansar. Mas conhecendo o homem que ele tinha criado, ele sabia que havia necessidade deste repouso. Então ele cria um ciclo de trabalho e de repouso. Então o trabalho, biblicamente falando, e como acabamos de ver em todos estes provérbios, é extremamente exaltado. O trabalhar, o ser diligente, o esforçar-se, o gastar o seu tempo, o dedicar-se a alguma atividade, é sempre algo que é visto pela Bíblia como algo muito exaltado. O contrário, exatamente, o preguiçoso é muito castigado, não é muito criticado de forma dura, e no livro de Provérbios nós temos muitos textos, ainda iremos vê-los a respeito da preguiça. Há muitos aspectos que nós temos que ter em conta quando pensamos então no trabalho. Primeiro, nós percebemos que o trabalho foi dado para o homem para dignificar. O trabalho dignifica, o trabalho traz dignidade.
O ocioso, o preguiçoso, aquele que não faz nada, simplesmente deita fora o tempo. Desperdiça a vida, a saúde, os dons, os talentos, uma vida sem qualquer sentido, sem qualquer significado, sem qualquer proveito. O trabalho, por outro lado, traz proveito à vida, ele traz dignidade à vida, ele exalta aquele que o exerce. Então, a Bíblia nos dá esta ênfase. O próprio Deus encarnado, sendo um Deus que trabalha, foi um homem de trabalho, e Jesus trabalhou ao longo da sua vida como carpinteiro até aos 30 anos e depois então dedicou-se intensamente ao seu ministério público. E o pai o reconheceu e contente estava porque o filho tinha trabalhado. E portanto a dignidade é muito importante. Depois nós percebemos que o trabalho nos foi dado para o sustento. Como vamos sustentar a casa? Através do trabalho. Devemos ter a perspectiva de que o trabalho coloca o pão na mesa. E devemos ter essa noção de responsabilidade. O homem, não vamos aqui entrar em discussão, mas colocado como responsável número 1 para providenciar para a casa, é necessário que ele assim o faça. Vivemos numa cultura moderna em que a mulher acaba por trabalhar também fora de casa. Provavelmente, do ponto de vista bíblico, não seria o ideal dos ideais, mas sim, também tem o seu valor, evidentemente, que a dignidade do trabalho, tanto do homem quanto da mulher. E providencia o sustento para a casa. É a maneira dada por Deus de nós utilizarmos aquilo que Ele nos deu de capacidade. O ideal, mais uma vez, o ideal, é que nós possamos usar os nossos talentos naturais, os nossos dons espirituais para aplicá-los no trabalho. E que o trabalho que nós façamos seja um trabalho feito de acordo com as nossas habilidades, com o nosso tipo de temperamento. As pessoas naturalmente são feitas de formas diferentes, as pessoas têm maneiras de ser diferentes, feitios diferentes e, portanto, farão melhor trabalhos diferentes uns dos outros. E o ideal é que possamos fazer algo que esteja adequado ao nosso tipo de temperamento. Pegarmos uma pessoa sanguínea e colocarmos fechado a arquivar documentos, provavelmente esta pessoa vai ficar angustiada. Ela precisa de contato. No entretanto, se a colocarmos num balcão a atender ou numa função de relações públicas, ela vai se dar muito bem porque ela gosta de o fazer. Vamos colocar a arquivar o fleumático, que faz isso bem e que é capaz de passar um dia muito bem sem ter muita gente a distraí-lo ou conversar porque gosta de fazer estes trabalhos metódicos. Isto seria o ideal. Também nós percebemos que além de ser bênção para nós, porque nos traz dignidade, para a nossa família, porque produz sustento, o trabalho é uma forma de nós contribuirmos para a sociedade e abençoarmos à nossa volta. Estamos cercados de gente. Todos nós precisamos do trabalho uns dos outros. Eu preciso do trabalho do outro porque ele trabalha para coisas que me são úteis. Então, desde o lavrador que está no campo, desde aquele que toma conta dos animais, desde aquele que depois faz a distribuição dos materiais, até aquilo que está a vender nas lojas para que nós finalmente possamos trazer para casa e comer. Todos nós precisamos do trabalho uns dos outros. E deveríamos ver o nosso trabalho como uma espécie de serviço ao próximo. Algo que é feito para poder abençoar. Em última instância, o trabalho que é aqui exaltado no livro de Provérbios deve ser feito com a perspectiva de que nós o fazemos para Deus. É valioso ao Senhor e o Senhor vê o nosso trabalho. Ele como o próprio livro diz, ele valoriza, ele reconhece a pessoa que é um trabalhador diligente, esforçado. Então, trabalhemos. Não só quando estão a olhar, não só quando estão a controlar, porque nós estamos constantemente sob a vista do nosso Deus. E com esta noção, trabalhamos para Jesus e qualquer coisa que fazemos, fazemos no nome dele e fazemos para a glória de Deus Pai.